E a partir desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar os 4 primeiros presos no 8 de janeiro. Se o STF condená-los, as penas podem chegar a 30 anos. Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar, Mateus Lima de Carvalho Lázaro e Moacir José dos Santos respondem por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça com uso de substância inflamável. Apenas Moacir responde em liberdade. De acordo com o Supremo, os 4 homens foram presos no interior das sedes dos 3 poderes. As investigações sobre o 8 de janeiro estão divididas em 4 categorias: incitadores, executores, autoridades e financiadores. Silvio Navarro, você que escreveu várias reportagens aqui para a Revista Oeste sobre os atos do 8 de janeiro, nós temos acompanhado isso semanalmente. A partir de quarta-feira, então, o STF se debruça sobre esses primeiros 4 réus, né, acusados dos atos. O que a gente espera é que seja respeitado o devido processo legal, né, e principalmente que as condutas sejam individualizadas, né? Quem vandalizou que seja responsabilizado na exata medida da sua conduta. Pois é, Paula, você leu aí o nome dos 4 que serão julgados, os 4 réus. Por exemplo, qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode dizer assim, olha, eu não sei o que pesa contra nenhum deles. Isso se chama individualização de conduta. E por que demorou tanto tempo no caso daquelas pessoas que foram embarcadas em ônibus, levadas para um ginásio da Polícia Federal e depois acordaram na Papuda, no caso dos homens, ou na Colmeia, no caso das mulheres? Por que tanto tempo? Porque o devido processo penal e legal foi atropelado de cima a baixo no caso do dia 8 de janeiro. E aqui nós, desde o dia seguinte, aliás, desde o mesmo dia, porque no nosso site www.revistaoeste.com nós acompanhamos os fatos e reportamos os fatos, como eles eram, como eles foram, sem paixão, sem adjetivos. Ninguém classificou de golpista alguém até que restassem provas sobre a conduta individualizada dessas pessoas, que, salvo engano, a maioria será julgada em lotes, né? Homens e mulheres julgados em lotes, como nunca se viu antes aqui no nosso país. Mas são os novos tempos, é disso que se trata. Aquele que cometeu qualquer tipo de desvio de conduta, que atirou uma única pedra ou que pisou onde não devia, deve responder por isso. Mas outros tantos, milhares, centenas, que foram arrastados para essa situação e já tiveram as vidas destroçadas, porque tempo talvez seja algo irreparável, talvez a única coisa que não se repare no caso dessas pessoas, porque um dia elas vão buscar reparação. Um dia a espada da justiça vai cair no seu devido lugar. Pode ter certeza, porque os interesses políticos estarão muito distantes do prédio, da sede do judiciário naquela Praça dos 3 Poderes. Política se faz no Congresso Nacional e não na Corte Suprema. Então, não sei qual é o crime que eles cometeram, se há provas suficientes, se a defesa foi chamada no devido tempo para se defender. Não sei se foi online, como tudo tem acontecido agora, em poucas horas, depois que aquelas pessoas estão submetidas a situações inimagináveis quando saíram de casa numa tarde de sol, foram a Brasília porque imaginavam até aquela altura que até o dia 8 de janeiro poderiam dizer fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Collor, fora Bolsonaro. Até aquela data, isso era permitido. A Avenida Paulista cansou de ser palco das maiores manifestações democráticas do nosso país. Arrebentaram uma vidraça, destruíram patrimônio público ou privado, tanto faz. Essas pessoas devem ser punidas. Mas e as outras, que já estão cumprindo pena com tornozeleiras eletrônicas pelos rincões Brasil adentro? Quem vai reparar tudo isso? É isso que fica. Sobre esses 4, espero que a justiça aplique a devida pena, se eles cometeram. Não conheço o caso deles, como milhares de brasileiros não conheciam. E como os investigadores deveriam ter feito desde a primeira hora.
dizer, vamos entender o que aconteceu com cada um deles. Não vamos condená-los antes do devido processo legal. Augusto? Bom, a menos que todos os ministros do Supremo tiverem renunciado completamente à sensatez, aos últimos vestígios de sensatez, alguns dos julgados, desses julgados, serão inocentados. Então, o Supremo estará admitindo, e vai admitir, que depois de eles não terem conseguido o devido processo legal, sem que eles pudessem ter usado o direito, ter recorrido ao direito de ampla defesa, inocentes ficaram presos sem que a sentença tivesse transitado em julgado, como determina o Supremo Tribunal Federal, como determinou há tão pouco tempo. Está lá, ninguém pode ser considerado culpado, né, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não existe a sentença penal e eles estão presos desde janeiro. Alguns chegaram a Brasília e serão julgados agora depois do dia 8. Depois da depredação. Sim, os que forem identificados como depredadores, esses sim têm de ser punidos. Mas não há entre os presos só depredadores. É claro que não. E todo mundo sabe disso. Então o Supremo vai ter que admitir que aplica a lei conforme as conveniências políticas ou preferências políticas. Ou faz isso, ou acaba logo com essa aberração ilegal, ou o Supremo vai escrever uma mancha que jamais será removida na história de um poder, que é o Poder Judiciário, sem o qual não há democracia real. Então, os atuais integrantes do Supremo serão culpados por isso, responsabilizados por isso. É bom que julguem com juízo, né? Com o perdão da redundância. Como eu vou ter que sair mais cedo hoje, eu só queria me despedir de vocês, e vocês me representam, e muito. Beijos, e também um beijo e muito obrigado a todos os que nos acompanham hoje. Estaremos de volta amanhã. Esperamos aqui amanhã, Augusto Nunes. Muito obrigado. Uma boa noite. Ana, quero te ouvir também, e vale registrar que enquanto esse julgamento, que deve ocorrer a partir de quarta-feira no STF, com esses 4 primeiros réus, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, caminha em paralelo para oferecer aqueles acordos de não persecução penal que comentamos aqui em Oeste Sem Filtro para alguns investigados, né, para assinar um acordo de confissão de culpa, embora a Procuradoria não tenha encontrado aí indícios de autoria dos crimes para esses investigados a quem estão sendo propostos esses acordos de não persecução penal. Pois é, Paula, a gente vê... Eu fiquei aqui, vocês estavam comentando as notícias, e eu fiquei pensando, esses réus, eles têm o famoso foro por prerrogativa de função? Não tem, né? Eles não são políticos, não são servidores públicos, nada. O que eles estão fazendo no Supremo Tribunal Federal? Como o Silvio muito bem colocou, aqui a gente não defende a não investigação, muito pelo contrário, nós apoiamos o brilhante e espetacular jornalista Alexandre Garcia, exatamente porque ele pediu uma investigação. Temos que investigar. Temos que investigar. Agora, a gente não sabe absolutamente de nada do que está nesse inquérito, eles não têm foro por prerrogativa de função, não queremos que não investiguem o 8 de janeiro, mas essas pessoas tinham que estar lá embaixo, na primeira instância, não é isso? O Senado. E o que o Senado tem a dizer sobre isso? Mais um sequestro do Supremo Tribunal Federal, distorcendo leis, distorcendo jurisprudências, distorcendo o próprio lugar correto de julgamento, de debate.
e o Senado não fala nada, nenhum senador, não vamos colocar em debate ali. Teve um 4x4 que o senador Jorge Seife, ele foi o nosso quarto integrante, e nós mostramos aquela imagem, foi inclusive no dia do depoimento do fotógrafo da Reuters, nós mostramos aquela imagem da encenação ali, sei lá como podemos chamar aquela cena, o fotógrafo da Reuters dizendo, não, agora vai, chuta, não, vem aqui um pouquinho, não, chuta de novo que não ficou bom, e aí o rapaz vestido de verde e amarelo, né, um terrorista, golpista com a bandeira do Brasil, vinha, olhava a máquina, não, vai de novo. O senador Jorge Seife, ele nos contou que ninguém daquela cena pública, graças à CNN Brasil, ninguém está preso ali daquela cena. Não tem ninguém de tornozeleira eletrônica. E por quê? Eles não eram terroristas também dentro de um prédio, numa insurreição? O golpe do algodão doce, eles não estavam dentro do prédio público vandalizando, chutando porta, porque temos fotos, temos imagens do rapaz chutando porta, e essa gente não está sequer sob a guarda da primeira instância, quiçá do Supremo Tribunal Federal. Cadê essa turma? E cadê o Senado? Senhor Rodrigo Pacheco, tudo isso que o senhor não está fazendo vai voltar contra o senhor. Em algum momento, o senhor vai ter que se candidatar de novo a algum cargo. O Brasil não vai esquecer, não. Paulo? A raiz de tudo isso é o Senado. A Ana colocou muito bem. Quando uma instituição como o Senado deixa de fazer o seu papel, o castelo vai ruindo. Aí as violações vão acontecendo, a insegurança jurídica vai se ampliando e nós chegamos ao estado em que chegamos. Veja, ninguém aqui defende pessoas que tenham cometido crimes. Não, nós queremos a lei, só a lei, nada além da lei. Temos segurança que teremos a lei? Não temos. É uma expectativa porque o ambiente ele é diferente, o espírito do tempo é outro. Você tem uma série de advogados que atuaram nesses casos que estão reclamando, que não tiveram prazos respeitados, que não tiveram acesso, tiveram dificuldade e tal. Tudo isso contamina o processo inteiro. Aí agora teremos o julgamento. A OAB, que eu sempre lembro da OAB, porque reconheço na OAB um papel imprescindível para a manutenção de garantias da democracia, das liberdades, enfim, de tudo que a gente precisa para ter um ambiente saudável. A OAB está exercendo um papel aquém do que se espera dela, porque não se pronuncia, se omite ou se age de uma forma excessivamente discreta, que não dá a sensação de que as coisas estão sendo acompanhadas, e aí você tem uma fumaça de mau direito nesse processo inteiro. Individualização de condutas é necessário. Não dá para sair prendendo por tarrafada. Tá junto aí, vou te enquadrar. Mesmo em outros casos de comportamento de massa, eu citei outro dia o caso de torcidas organizadas que fazem as coisas, você tem a individualização de conduta. E nós estamos falando de fatos que foram amplamente registrados. Há centenas de câmeras do sistema de segurança. As imagens foram analisadas. E as imagens que sumiram? O Ministério da Justiça, ninguém vai ser responsabilizado lá. Provas podem ter sido destruídas. Provas, inclusive, para condenar e também para inocentar. Vão se mudar a vida das pessoas ou manter ameaças por aí soltas porque provas foram destruídas. E ninguém responde, fica tudo bem. O ministro vai dar entrevista em grande canal de televisão, fica todo mundo batendo palminha, olha que legal, você vai ser ministro do Supremo, e nada sobre as imagens que desaparecem. Então, repito, a fumaça de mau direito, ela está no ar. Eu espero, eu oro para que fique só na fumaça do mau direito, que todas essas pessoas tenham, seja para punir ou para absolver, mas apenas a lei e nada mais disso.